pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma ideia então para o Dia das Crianças. A sugestão de hoje é um porta-máscara, ó, eu até fiz ele sem zíper, você pode aqui adaptar, colocar um zíper. E ele ele sobrepassa assim, um lado fica em cima do outro, aí garante que a máscara fica ali dentro, protegidinha e tal. E aqui dentro eu fiz ele com TNT impermeável para facilitar na hora da higienização. E aproveitei para dar mais uma carinha assim de criança, fiz como se fosse um monstrinho, né? Aqui as orelhinhas, olhinhos e aqui a boca. Você pode soltar a imaginação aí, fazer as orelhinhas diferentes, fazer o formato do olho diferente também. E é mais uma peça aí para presentear as crianças e super útil nesse momento. Ah, e os tecidinhos que eu estou utilizando aqui são lá do Bazar Crie 7. Você encontra lá para adquirir tanto esse de estrelinha, esse aqui, o azul, né, o liso azul, e aqui também esse vermelho que é um de poeirinha. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá. Então, vamos aos materiais. Aqui eu vou precisar de 2 cortes de 7 por 8, escolhi fazer com esse estampadinho aqui. Também 2 cortes de 5 por 17, esse aqui você pode substituir por viés também. Aí aqui eu tenho 2 recortes de 2 círculos, né, em feltro. Eu resolvi fazer essa aqui por causa do acabamento do feltro, né, mas você pode fazer com tecido mesmo, como você preferir. São 2 círculos que tem mais ou menos 4 centímetros assim, né, e aqui eu selecionei, ó, 2 olhinhos esses que mexem ou 2 meia pérolas pretas, ó. Então eu vou ver lá na hora qual que eu vou preferir para colocar aqui, fazer a parte do olhinho. São 2 ideias aí que você pode usar, né, como olhinho na peça. E aqui eu vou precisar, aqui eu não vou utilizar forro, tá? Eu vou utilizar o TNT, aquele impermeável, aquele que ele é bem lisinho de um lado, ó. Do outro ele é meio áspero, mas de um lado ele é bem lisinho, bem fácil de fazer a higienização, então na parte interna. Então eu vou pegar aqui um corte de tecido, né, e um de TNT, não vou usar forro nem acoplado. Aqui o corte é de 7 por 17, um no tecido e um no TNT. 12 por 17, também um no tecido, um no TNT. E aqui um de cada, né, de 17 por 17. Vou começar então aqui com a parte das orelhinhas, né, então vou dobrar aqui ao meio. Na parte dos 7 centímetros, né, vou alfinetar aqui em uma lateral e no outro a mesma coisa. Aí vou passar a costura, né, nas 2 pecinhas. Só na lateral. Olha só, então passei aqui as 2 costurinhas, né? Agora eu vou desvirar a pecinha e posso levá-las no ferro também, né? Olha só, então desvirei aqui, né? Já levei ao ferro as minhas 2 pecinhas. E as minhas eu vou deixar sem costura. Mesmo, vai ficar assim, é só reservar. Agora eu venho com os cortes de 7 e de 12, né, centímetros aqui, e também com aqueles cortezinhos de 5, ó. Aí esses de 5 eu dobrei ao meio, levei as pontas ao meio, fiz como se fosse um viés, né, aqui, e aí a gente vai aplicar aqui nessa parte do tecido. Aqui, ó, já deixei a parte lisinha pra fora. E aqui, tecido principal para fora da nossa peça, né? Aqui eu não precisaria aplicar viés, mas eu quero deixar um detalhe, como se fosse o lábio do monstrinho, sabe? Acho que vai dar um efeito bem legal. Fica mais colorido também, né? Mas fica aí a seu critério. Lembrando que você pode usar viés também nessa parte. Se o seu tecido tiver direção, você vai colocar nesse aqui na parte de cima.
Vou colocar os grampinhos, como eu tô usando esse TNT, eu não quero furar ele com alfinete, né? Aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo, ó. Se o seu tecido tiver direção na parte de baixo, né? Aí, vou levar lá na máquina para passar essas duas costurinhas. Olha só, então coloquei aqui, né, de um lado e do outro lado também. Aí, agora, esse aqui eu vou reservar, pegar mais 2 grampinhos e agora a gente vai colocar aqui a parte das orelhinhas, né? Aí, para me auxiliar aqui a colocar as orelhinhas no lugar certo, trouxe a régua. E vou colocar aqui, ó, 3 centímetros daqui até aqui. E vou colocar minha orelhinha. Vou vir com o grampinho. Aqui do outro lado a mesma coisa. 3 centímetros, né? E aí, vou passar uma costurinha de menos de um pé de máquina para prender as duas orelhinhas. Olha só, então passei as duas costurinhas aqui, né? E agora eu venho aqui com a parte de baixo, ó, vou posicionar aqui, ó. Vai ficar assim, deixa eu mostrar aqui. Ó, vai ficar assim, logo que termina um, já começa o outro aqui. Vai ficar sobreposto, né? E aqui desse lado também, mesma coisa. Vai aparecer só a parte aqui de baixo, né? Aqui e aqui. Aí venho com o meu quadrado de 17 por 17. Vou posicionar em cima. Colocar aqui os grampinhos. Aí coloquei, dessa vez eu coloquei só o tecido, tá? Não coloquei a parte do TNT, que seria o forro, tá? Então, é só a parte do tecido. E esse aqui que já tá juntinho, né? Aí, agora, vou lá na máquina, passar uma costurinha toda ao redor, sem deixar nenhum buraquinho pra desvirar, tá? Só uma costurinha toda ao redor da peça. Olha só, então passei aqui a costurinha toda ao redor da peça. Olha como ficou desse lado aqui também. Ó, aí a minha outra costurinha, ó, ficou pra fora da minha costura. Agora eu venho então com o corte de TNT, né? Vou posicionar aqui, colocar, ó, frente, parte lisinha com parte lisinha do TNT. Vou girar para esse lado, porque é aqui que eu tenho a marcação da costura, né? E vou colocar meus grampinhos ao redor para passar uma nova costurinha. Só que dessa vez eu preciso deixar um buraquinho daí para desvirar, tá? Aqui em uma das partes eu deixo o buraquinho. Olha só, então passei aqui a costurinha toda ao redor da peça, né? E aqui eu deixei o buraquinho para desvirar, então. Aqui, né? Então, antes de desvirar, a gente corta os cantinhos. Corta também se ficou algum excesso de tecido. E agora, então, vamos desvirar a peça. Primeiro eu vou desvirar para a parte do TNT, né? Fechar o buraquinho e depois eu desviro para o lado certo da peça. Olha só, então já desvirei minha peça, fechei aquele buraquinho do forro e apliquei aqui os olhinhos, né? Resolvi aplicar esse que é a meia pérola, né? Pretinha aqui. Você pode aí soltar a imaginação, pode fazer diferente os olhos, pode colocar um mais pra cima, mais pra baixo e tal. Fica bem legal aí, é soltar a imaginação mesmo. Olha só como fica. Aqui, na parte do feltro, eu apliquei essa cola aqui, a cola de silicone lá da Tech Bond, né? E na parte onde eu coloquei a meia pérola, eu usei a T6000
para colar, tá? Essa cola aqui que é própria para esse tipo de aplicação, ela é a prova d'água e tal. Bem legal. Lembrando que essas colas você também encontra lá no Bazar Crie 7. Os tecidinhos são lá do bazar também, né? Tanto o vermelho, o azul, esse aqui de estrelinhas também. Você encontra lá. Ah, e o TNT, esse TNT impermeável também é lá do bazar, tá? Então, todos os materiais aqui que eu utilizei você encontra lá para adquirir também. Ah, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição o link lá do Instagram do Bazar para você conferir as novidades, fazer seus pedidos também. Conversa lá com as meninas que elas cotam frete para você. E também por lá você encontra dicas, novidades, passo a passo. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Mais uma ideia, então, para o Dia das Crianças, né? Olha só, ela fica transpassada aqui, né? E assim você pode colocar a máscara, principalmente agora que as crianças estão voltando para a escola, né? E geralmente as escolas pedem 1, 2 máscaras limpinhas e tal. É uma sugestão aí para organizar dentro da mochila. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, tá tudo linkado aqui abaixo, é tudo Ateliê Jusartes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!